quero trazer umas reflexões sobre como você pode combater a burrice, como você pode evitar que o seu cérebro atrofie rápido. E por que eu estou trazendo essas provocações aqui? Porque a gente está inundado hoje em dia, principalmente, né, depois da internet, depois de nos sermos colocados a testes para nos tornarmos ou não roladores de tela. Todo mundo que usa a internet em algum momento vai ser colocado à prova, né? Para você ser um rolador de tela ou não. Há pessoas que passam 4, 5, 6 horas, 8 horas rolando tela. E o que isso faz? É divertido, é legal? É muito legal às vezes. Eu todo dia eu rolo um pouquinho de tela. Tenho consciência disso? Tenho. Mas o desafio é você refletir enquanto você está fazendo isso. Refletir o que, Claudemir? Quando você está rolando tela ali, você está tendo uma recompensa gratuita. E você está na passividade, você não está um sujeito ativo. Uma coisa que eu defendo aqui no canal é você se tornar protagonista, um sujeito ativo. E principalmente, um sujeito intencional. E o que isso faz quando você está na passividade? Você não está trabalhando o seu cérebro. E nosso cérebro, ele precisa ser estimulado, ser desafiado. Quando a gente não faz isso, a gente vai ficando o quê? Burrinho. A gente vai ficando menos inteligente, consequentemente a gente vai ficando menos interessante. Se você é uma pessoa que vai se tornando cada vez menos interessante, isso não vai ser legal para a sua vida pessoal, isso vai atrapalhar inclusive o seu trabalho, o seu lado profissional, vai muitas vezes afastar oportunidades e isso não é legal para ninguém. E qual é a solução aqui? Eu queria trazer inclusive um momento que eu comecei a pensar bastante sobre isso. Para quem não sabe, aqui eu trabalho com cinema, também trabalho com cinema, audiovisual, trabalho com produção diversas aí. E qual é o momento em que comecei a pensar sobre isso de verdade? Eu comecei a pensar sobre isso, primeiramente do lado mais positivo da coisa. Eu fazia física antes, física bacharelado. E as pessoas percebiam que o meu raciocínio era muito rápido na época. Às vezes o meu raciocínio é muito rápido, inclusive quando eu falo. Muitas vezes eu vou falando numa velocidade muito rápida. E inclusive, uma das minhas grandes metas aqui para o canal é conseguir falar mais controladamente, mais lento, melhorar a minha comunicação. E quando você está trabalhando no seu cérebro de forma racional, provocando, você vai fazer com que pensamentos, ideias, elas surjam mais rápido. Ou seja, você vai ficando mais inteligente de uma forma ou de outra, em uma área ou outra. Eu toquei no tópico de audiovisual porque há cerca de 5 anos mais ou menos eu estava num evento, numa palestra, né, sobre produção para TV. E tinha até uma moça, que inclusive eu encontrei ela em outra palestra em Brasília em 2018, Festival de Brasília, chamada Júlia Priori. Se a Júlia Priori estiver vendo isso aí, dá um oi aqui nos comentários. E ela fazia algumas piadas e que era bem interessante, assim. A gente tava falando sobre a diferença de um curta-metragem, de um longa-metragem, de uma série e de uma novela. Aí tinha outros tipos de produção, assim, audiovisuais, mas as coisas andavam mais por isso. Existe uma diferença. Inclusive eu vou falar para vocês aqui, a título de curiosidade, se vocês quiserem eu posso trazer outros vídeos mais voltados para isso, pra gente não sair tanto do assunto. Eu tô saindo muito do assunto aqui, do vídeo, que é treinar o seu cérebro. Mas qual é o ponto aqui? A Júlia, ela citava um curta-metragem, um longa, uma série, e muitas vezes mostrava, né, comentava que aquilo ali, depois de você assistir aquilo ali, né, uma coisa meio bobona, meio tipo Velozes e Furiosos. É divertido, é massa, Transformers, só que você não estimula o cérebro. É uma coisa bem gratuita ali. Aí ela dizia que quando assistia esse tipo de coisa, ela tinha que correr para ler um livro de Dostoiévski, tentar assistir alguma coisa que desse trabalho para o cérebro dela não atrofiar. Então ela fez esse tipo de comentário e de lá para cá eu fiquei refletindo muito sobre isso. Tudo que a gente consome
forma intelectual, vai afetar em algum nível o nosso cérebro. A forma com que a plasticidade desse cérebro ela está se comportando, se estruturando ali. Se você estimula menos, a tendência é aquelas conexões ali, elas se fortalecerem menos. Se você provoca mais, conecta pontos diferentes, áreas diferentes. Ou, por exemplo, na época, voltando um tópico aqui, quando eu fazia física, em que todos os dias eu era forçado a aprender coisas novas, a pensar, por exemplo, a resolução de problemas que eram muito difíceis. Problemas que envolvem cálculo, que envolvem física avançada, que envolvem mecânica quântica, eletromagnetismo, mecânica clássica, que envolve ondas, enfim, tem muita coisa complicada nessa área de cálculo aí e que você precisa passar tempo. Eu vou dar um exemplo aí de uma coisa bem simples e uma coisa difícil de você resolver. Coisa simples que pode atrofiar o seu cérebro. Você está rolando feed ali. E na época, por exemplo, eu estava simplesmente assistindo maratona no série. Inclusive, quando eu morava na República, tinha um cara que dividiu o quarto comigo que ele maratonava a série o tempo todo. Colava nas provas, então ele achava que estava na vantagem, mas no fundo ele estava na desvantagem. E coisa que é desafiante. Eu lembro quando eu paguei eletromagnetismo 2 na física, no curso de física, o professor disse, olha só, pessoal, vocês podem se juntar aí, fazer individual ou em turma, a ideia é que vocês tragam a resolução. E eu vou dar, para fazer a prova, aí eu vou dar 5 dias para você resolver essa prova. Era muito difícil, eram questões de você responder em 10 páginas, para vocês terem uma ideia. Então a gente tem que se debruçar de fazer. Na área da programação, quando eu fazia programação computacional, eu precisava ser estimulado a nível brutal. Por exemplo, eu tinha programas que eu passava 30 dias para desenvolver ele. Que era, por exemplo, você resolver um oscilador harmônico quântico, né? De quântica. Na realidade, você tem que fazer os gráficos, tem que saber muito de física e matemática, então tem que cruzar várias coisas, então o cérebro estava sendo trabalhado ali. A chance de eu ficar burro ali diminuíam bastante. Por quê? Porque eu estava trabalhando muito o cérebro para que ele não atrofiar. E hoje em dia, Claudemir, como é que a gente pode trabalhar isso? A gente precisa, se a gente assiste um filme vagabundo, um filme ruim, assim, a gente precisa lembrar disso e ler um livro. A gente pode pegar, por exemplo, estou olhando no violão aqui, aprender a tocar um instrumento, aprender um idioma novo, para que a gente não emburreça. E quando a gente está passando por esse processo de emburrecimento, a gente muitas vezes não percebe, até porque a gente está ficando burro. O nosso senso crítico muitas vezes ele vai diminuindo. Então, nessa era de informação, de muitas possibilidades, de muito conteúdo, a minha recomendação para vocês aqui, seguidores desse canal, futuros seguidores, é que você comece a não ser só um consumidor passivo ali, escravo do algoritmo, né? O algoritmo vai jogar coisa para você, você vai ver ali, aí vai jogar mais coisas e você vai consumindo um só tipo de conteúdo. A ideia é você ir contra a maré para você estimular o seu cérebro, então ver coisas diferentes. Se você consome muito conteúdo em redes sociais, se você passa muito tempo em redes sociais, a tendência é que você consuma cada vez mais aquele mesmo tipo de conteúdo. Então é interessante você pegar um livro, pegar alguma coisa diferente que desafie o seu cérebro. Por quê? Porque senão você vai ser só um produto de toda a internet. Você vai ser um produto do mercado. Por exemplo, na escola. Olha só. O vídeo está ficando um pouquinho longo aqui, mas vale a pena vocês prestarem atenção nisso. Na escola, a média dos alunos normalmente pega trabalhos ruins. A média dos alunos normalmente não consegue se destacar, ou seja, a ideia de que a massa é burra, né? Peço desculpas por usar a palavra burra várias vezes aqui, mas é para provocar mesmo. A média é burra porque quando você vai balizar aí na média, todo mundo vai ter basicamente o mesmo tipo de conteúdo. E por que ter o mesmo tipo de conteúdo? Porque o cardápio na escola é basicamente o mesmo. São as mesmas matérias para os mesmos anos, para os mesmos alunos, e ainda a forma de passar o conteúdo às vezes não é tão legal, enfim, não é muito atrativo.
sobretudo hoje. E qual é o ponto? Como você não vê uma coisa diferente ali, o seu cérebro vai se acostumando naquele ritmo. Por quê? Porque, como diz, né, no Arte da Guerra, a velocidade de um exército é medida pela velocidade do soldado mais lento. Então, na sala de aula, a ideia é meio que esperar para os alunos que não acompanham tanto, que não conseguem pensar rápido, que tem pouca prática, enfim. Então, a tendência é ficar uma coisa mais medíocre mesmo. Então, quando você não estimula o seu cérebro, depende somente desse tipo de conteúdo, seja na sala de aula, seja na faculdade, você também acaba atrofiando o seu cérebro. Então, o meu convite para você é você provocar o seu cérebro, aprender de forma... Aprender não, né? Adotar o estilo de vida de você fazer coisas diferentes para que o seu cérebro ele se acostume a pensar. E quando você faz isso, você se torna uma pessoa mais interessante, simplesmente pelo fato da maior parte das pessoas não estarem fazendo isso. A maior parte das pessoas estão na passividade do consumo de informação, de conteúdo, seja na escola, seja na internet. Então vocês viram aqui que eu peguei, saí mesclando essas coisas para mostrar para vocês que a gente precisa desse posicionamento e a gente precisa olhar para esse lado se a gente quiser que o nosso cérebro ele fique, que ele use o potencial dele no máximo, ou pelo menos ele melhore a forma dele pensar. Beleza? Então foi essa reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenha feito sentido. E se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo como esse, não esqueça aqui de deixar nos comentários. Então é isso, foi esse conteúdo rápido só para deixar aqui registrado. Então a gente se encontra agora no próximo vídeo. Valeu, não esquece de deixar a sua sugestão aqui nos comentários. Valeu!